Profeta Miqueias, capítulo 7, versos 18 e 19. Os que encontraram, digam amém. A palavra do Senhor nos diz assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Que o Senhor nos ajude a entender a sua palavra em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ó Pai querido, nós entramos na tua presença em oração para te agradecer por estarmos aqui reunidos na tua presença, para te louvar, para te adorar e para também ouvir aquilo que o Senhor quer falar através da tua palavra. Nós te pedimos, ó Deus, perdão pelas nossas falhas, pelas nossas faltas, os nossos pecados. Nós temos pecado diante do Senhor, nós erramos diante do Senhor e por isso estamos aqui a te pedir perdão pelas nossas falhas, pelas nossas faltas, pelos erros e defeitos que temos. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha outorgar para nós o perdão que precisamos para manter comunhão com o Senhor, para manter comunhão uns com os outros e para, fazendo assim, praticar a tua palavra, praticar aquilo que a tua palavra nos ensina. Ó Deus querido, nos ajuda a entender a tua palavra, as verdades, ó Deus, que estão contidas na tua palavra, sejam extraídas e aplicadas aos nossos corações. Tudo isso nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus e para a glória do teu nome. Assim te oramos hoje e para todo sempre. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus amados, o livro do profeta Miqueias foi justamente escrito no momento em que o povo de Israel estava sendo sitiado pelos assírios. O povo que residia, que morava na Assíria, veio contra o povo de Israel para assolá-lo, para levar cativo esse povo. De maneira que aqui está, meus amados irmãos, a origem do povo samaritano. Por quê? Porque quando o povo assírio veio para Jerusalém, para levar o povo de Israel cativo para a Babilônia, o exército da Assíria trouxe para Israel pessoas que eram consideradas marginalizadas na Assíria. E essas pessoas foram trazidas justamente para Israel, para terem relações sexuais com as mulheres de Israel, a fim de descaracterizar o povo de Deus. Dessa união dos assírios, dos degradados, dos marginalizados assírios, se unindo às mulheres israelitas, e dessa união nascendo filhos, isso era uma forma de descaracterizar o povo de Deus. Dessa união, meus amados irmãos, saiu um povo chamado samaritano. Quando nós partimos dessa linha de pensamento, nós entendemos o porquê o povo de Israel, ele não se dava com o povo samaritano, porque para um judeu, um samaritano, ele não era nem gentil e nem judeu. Para um judeu, um samaritano, ele não era um gentil legítimo, um gentil de natureza. Aliás, ele não era um judeu legítimo, um judeu de natureza judaica propriamente dita. Por isso que o povo de
Israel, os judeus, não consideravam, não gostavam, não se davam com os samaritanos. Por quê? Porque esta união dos degradados, dos marginalizados, com as mulheres judias, deu origem a esse povo chamado samaritano. Quando o Senhor Jesus, ele no Novo Testamento, principalmente no capítulo 4 do Evangelho de João, o evangelista João vai dizer que era necessário Jesus passar por Samaria. Por quê? Porque em Samaria, meus amados, Jesus iria encontrar uma mulher que iria, com esse encontro, transformar a vida dessa mulher. E essa mulher iria ser instrumento de Deus para trazer o povo samaritano a um encontro transformador e real com Jesus. Por isso que o texto lá vai dizer que era necessário Jesus passar por Samaria. Jesus, como judeu, ele poderia trilhar qualquer dos dois caminhos que existia naquela época, ou o caminho pela Decápolis, ou o caminho pelo mar. Era essa trajetória que os judeus faziam quando eles queriam sair da Judéia e ir para a Galileia. Eles nunca que entravam, nunca que passavam por Samaria, porque eles não se davam com o povo samaritano. Com Jesus foi diferente, porque o texto vai dizer que foi necessário Jesus passar por Samaria para se encontrar com essa mulher, para transformar a vida dessa mulher, e essa mulher trazer outros até a presença de Cristo, a fim de que esses tenham também um encontro como ela teve, um encontro transformador com o Senhor. Aleluia. Meus amados, quando nós olhamos para esse texto, o profeta Miqueias, ele foi levantado por Deus para profetizar, para pregar para o povo de Jerusalém. É interessante porque esse profeta, ele trabalhou na mesma época do profeta Isaías. A diferença é que o profeta Isaías, ele trabalhou no centro, na cidade. O profeta Isaías tinha acesso ao rei de Jerusalém. Miqueias, que trabalhou, profetizou na mesma época de Isaías. No entanto, ele trabalhou na parte rural de Jerusalém. A mensagem de Miqueias foi voltada para os moradores da parte rural de Jerusalém. Ele trouxe a mensagem de Deus para aquele povo que estava escravizado, que estava sofrendo, que estava passando por situações políticas, econômicas e sociais terríveis. Foi para esses escravizados e marginalizados que o profeta Miqueias trouxe a sua mensagem, a mensagem de Deus, aquilo que Deus queria para aquele povo ali. Mas antes de nós meditarmos no que ele falou aqui no capítulo 7, é interessante nós, meus amados, atentarmos para que esse mesmo povo, por se rebelar a Deus, esse mesmo povo experimentou o juízo de Deus sobre a vida deles. Esse povo aqui estava debaixo do juízo de Deus. Por quê? Porque eles estavam rebeldes contra o Senhor, porque eles estavam tendo uma vida que não glorificava a Deus e não estava de acordo com as verdades do Senhor, e por isso o juízo de Deus veio sobre a vida desse povo aqui, desses moradores da parte rural. E o profeta, portanto, traz uma palavra de juízo de Deus contra aquele povo rebelde, contra aquele povo que estava andando por caminhos que não condiz com a palavra de Deus. A situação política, social e econômica desse povo estava ruim. Os pobres estavam sendo escravizados pelos ricos. Aqueles que tinham dinheiro começavam a escravizar, começavam a humilhar, começavam a pisar aqueles que eram pobres. A situação estava ruim para o povo de Jerusalém, para o povo de Israel. E o profeta, portanto, vem e traz essa mensagem para aquele povo. Acompanhe comigo aí, meus amados irmãos. Acompanhe comigo aí. Capítulo 6. Nós iremos, antes de falarmos no 7 e 18, iremos analisar um pouco o que o capítulo 6 nos fala. Capítulo 6. Capítulo 6, a palavra de Deus nos diz assim, acompanhe comigo aí.
Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, irmãos, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis, fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o povo, com Israel. Entrará em juízo. Povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me. Pois te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão, te remi, e enviei diante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhes respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor, e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocausto, com bezerros de 1 ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, e de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é que o Senhor requer de ti. O que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ame a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. A voz do Senhor clama à cidade, e é verdadeira sabedoria temer-lhe o nome. Ouve, ó tribo, aqueles que a citam. Ainda há na casa do ímpio os tesouros da impiedade, e o detestável Efa me guarda. Poderei eu inocentar balança falsa e bolsa de peso enganoso? Porque os ricos das cidades estão cheios de violência, e os seus habitantes falam mentira, e a língua deles é enganosa em sua boca. Assim também passarei eu a ferir-te, e te deixarei desolada por causa dos teus pecados. Comerás e não te fartarás, a fome estará na tua entranha. Removerás os teus bens, mas não os livrarás, e aquilo que livrares, eu te entregarei à espada. Semearás, contudo não cegarás. Pisarás a azeitona, porém não te ungirás com azeite. Pisará a vítima, no entanto não lhes beberá o vinho, porque observaste os estatutos de Urim e todas as obras da casa de Acabe, e andaste no conselho deles. Por isso eu farei de ti uma desolação, e dos habitantes da tua cidade um alvo de vaias. Assim trarei sobre vós o opróbrio dos povos. O capítulo 6 está bem claro, meus amados irmãos, e mostra o contexto em que vivia esse povo e o contexto pela qual o profeta foi chamado para pregar. O povo estava vivendo uma injustiça por parte daqueles que lideravam a nação. O povo estava praticando um pecado. O pecado, eles estavam familiarizados com isso. Eles tinham prazer no pecado. Eles tinham prazer em viver de modo que se agradava a Deus, que não glorificava a Deus. E meus amados irmãos, o resultado de tudo isso é que Deus falou dizendo que Ele iria trazer juízo. Mas esse juízo, meus amados irmãos, é que o povo ia comer, mas não iria se fartar. O povo iria trabalhar, mas não iria ter resultado dos seus trabalhos. Tudo isso por quê? Porque eles viviam na desobediência diante do Senhor, obedeciam o preceito de outros, obedeciam a casa de Acabe, obedeciam a um rei profano e não queriam obedecer ao Senhor. Obedeciam ao rei e às normas profanas, mas não se submetiam à lei do Senhor. E o fato de não se submeter à lei de Deus atrai juízo para uma pessoa que assim vive. Meus amados irmãos, pela manhã eu tratei com os irmãos que aqui estavam sobre duas grandes leis que a palavra de Deus nos comunica, e que essa
essas leis, elas permanecem, o princípio, até hoje. Existe, meus amados irmãos, a que nós chamamos de leis apodíticas, que é aquela que Deus fala, dando uma ordem, autorizando ou dizendo para a pessoa fazer algo contrário. Por exemplo, Deus diz faça isso, ou Deus diz não faça isso. Ele está dando uma ordem. Essa lei é chamada de lei apodítica. E o princípio dessa lei permanece até hoje, porque o Senhor Jesus, ele disse que não veio revogar a lei nem os profetas. Então o princípio da palavra de Deus, aquilo que ele ensinou no Antigo Testamento, aquilo que ele ensinou na Antiga Aliança, permanece até hoje. Então, meus amados irmãos, quando Deus nos dá uma ordem, de maneira que nós não obedecemos essa voz, não nos submetemos a essa ordem de Deus, as consequências virão sobre a nossa vida. Esse princípio dessa lei revigora, está ativo ainda hoje, porque todo pecado tem a sua consequência, todo erro. Note também que o texto aqui vai dizer que os ricos das cidades, as pessoas que moravam lá, elas tinham engano na língua e eram falsas. O que o texto quer dizer é que eles não temiam ao Senhor, eles não temiam a Deus. Mas o texto, por duas vezes, começa dizendo: ouve, verso 1, verso 2, ouve, Deus dizendo para aquele povo: ouçam. Ele diz de novo: ouçam. Deus vai dizer justamente o que é que o Senhor quer daquele povo. O que é que Deus quer? O que é que Deus quer? Verso 8: Ele te declarou ao homem o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. O que Deus pede daquele povo, o que Deus pediu daquele povo, é prática da palavra dele. Deus não pediu azeite, Deus não pediu novilhos, ovelhas, holocausto, sacrifício. Deus não pediu nada disso. O que Deus queria daquele povo era que aquele povo praticasse a palavra dele. Note comigo, meus amados irmãos, a partir do verso 6. A partir do verso 6 do capítulo 6. Veja o que o texto diz: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante ao Deus excelso? Virei perante ele com holocausto, com bezerros de 1 ano. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão e o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Deus não quer sacrifício. Deus quer que os seus adoradores, os seus servos, pratiquem a sua palavra. Deus não quer sacrifício. Deus não quer religiosidade, cerimônias, ritualismo. Deus não quer que ninguém incorpore uma religiosidade que é falsa, que é pseuda. Deus não quer isso. O que Deus quer é que os seus servos, é que o seu povo pratique a sua palavra. É o que Deus quer. Porque caso contrário, se nós não praticarmos o que diz a palavra de Deus, os ensinamentos da palavra do Senhor, e sermos meros religiosos, como ele diz aqui, o que é que eu vou oferecer a Deus? Sacrifício? O que é que eu vou oferecer a Deus? Azeite? O que é que eu vou oferecer a Deus? O meu filho em prol dos meus pecados? Deus não quer nada disso. O que Deus quer é a prática da palavra dele. Amém, Jesus, glória a Deus. É o que Deus quer, irmãos. Isso que Deus falou para o povo de Israel há séculos atrás, isso que ele falou ao povo de Israel há séculos atrás,
É isso exatamente que Ele quer de cada um de nós. Amém. Aqui, que vivemos no século 21. Glória a Deus. O que Ele falou há séculos atrás, pedindo do seu povo, falando para o seu povo, aquilo que Ele quer que o povo seja, Ele também quer que isso aconteça hoje, no nosso meio, na nossa vida. Prática da palavra, da santa palavra do Senhor. Meus amados irmãos, eu já disse aqui, e só quem conhece a nossa vida espiritual, só quem conhece a cada um de nós por dentro é Deus, porque Ele é onisciente, só Ele que conhece. E por Ele nos conhecer, Ele sabe quando nós estamos nos afastando dEle. Ele sabe quando nós deixamos de praticar a palavra dEle. Ele sabe quando nós abrimos mão da palavra dEle para se inclinar aos nossos desejos, aos nossos prazeres, aquilo que nos agrada, aquilo que nos dá satisfação, aquilo que nos enche de prazer. Ele sabe quando isso acontece e por isso Ele nos convoca a nós voltarmos à prática da sua palavra. Amém, Jesus. Glória a Deus. Ele nos convoca porque Ele sabe, Ele nos olha. Quando Ele olha para nós, quando Ele olha do céu para a terra e nos vê, Ele não vê o estilo de roupa que você está, Ele não vê a marca de roupa que você está, Ele não vê qual perfume que você está usando, mas Ele vê para onde o teu coração está se inclinando. É isso que Ele vê. Aleluia, glória. É isso que o Senhor vê. E o seu coração está inclinado para onde? Para onde? Para uma simples religiosidade? Para um simples ritualismo? O que Deus quer é que nós pratiquemos a sua palavra e venhamos a viver a palavra com sinceridade e com verdade. É isso que Deus quer. Glória a Deus. Se você é religioso, pode ir embora, pode ir, vá, se levanta e vai embora, pode ir. Se você está vivendo uma vida religiosa, você tem a minha autorização de se levantar e ir embora, vá, porque o que Deus quer não é religiosidade, é prática da palavra. É isso que Deus quer. Aleluia, glória a Deus. É isso que Deus quer. Se eu estiver tendo uma vida cerimonialista e religiosa e a minha vida se resume somente nisso, é melhor eu ir embora, não vim para cá, não vim adorar a Deus, é melhor eu ir embora, porque lugar de religioso não é na presença de Deus. Na presença de Deus deve estar verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus, aleluia. Deus não procura religiosos, meus amados irmãos. O texto é claro. Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia, glória a Deus. Nós somos chamados para abrir mão da nossa religiosidade. Somos chamados para abrir mão da nossa falsa piedade, a vivermos um evangelho verdadeiro, a vivermos a essência do evangelho de Cristo, esse evangelho que tem poder para transformar vidas. Fomos chamados para viver a essência desse evangelho. Aleluia. E não sermos religiosos. E não vir para a igreja dia de domingo para encontrar A ou B. E não vir para a igreja dia de domingo para mostrar que comprou um vestido, uma roupa nova. Não é para isso que Deus nos chamou. Ele nos chamou para vivermos com intensidade, Aleluia, a sua palavra, as verdades do seu evangelho. glória a Deus. Porque caso contrário, irmãos, é com religiosidade e tudo, com cerimônias e tudo, que o juízo de Deus descerá, caso não tivermos vivendo a essência do evangelho cristão. Agora, no capítulo 7, versículo 12, aliás, 18, veja o que a palavra de Deus diz.
capítulo 7, versos 18, a palavra de Deus nos diz assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e te esquece da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. O profeta, ele passa agora de uma mensagem de juízo para uma mensagem de esperança. Uma mensagem de juízo, aonde o profeta falou muito claramente que o juízo de Deus iria descer sobre aqueles que não estavam vivendo a palavra de Deus com verdade, com realidade. Aqueles que não estavam vivendo a palavra de Deus, mas estavam simplesmente tendo uma vida religiosa. A vida não estava de acordo com os preceitos da palavra de Deus. Sobre esses, o juízo de Deus iria descer, e desceu, porque, meus amados irmãos, a Assíria, como eu falei no começo, ela vinha assolar o povo. A Assíria era instrumento de Deus para a correção do povo. A Assíria veio contra Israel, a Assíria veio contra Judá, de maneira que os povos estavam amedrontados com a potência bélica que era a Assíria, e a Síria era o instrumento de Deus para trazer correção, ajuste para a vida do seu povo. Depois que o profeta fala uma mensagem de juízo dessa, o profeta vem trazer uma mensagem agora de esperança, e mostra que primeiro, ele fala para o povo dizendo: quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoa a iniquidade da tua herança, do teu povo. A palavra do texto original, lá do hebraico, meus amados irmãos, não é perdoar, é levar. O que Deus está dizendo aqui através do profeta é que Ele próprio, Deus, é aquele que não pode ser comparado a ninguém. Por quê? Porque Ele é quem remove o pecado do seu povo. A palavra no hebraico não é perdoar, é levar. Traz a ideia de remover. E o que o texto está dizendo é que nenhum outro ser pode ser comparado ao nosso Deus. Por quê? Porque somente o nosso Deus, Ele remove o pecado de seu povo. Remover o pecado, meus amados, não significa que o povo vai deixar de ser pecador, mas que o povo não vai mais viver na prática desse pecado. Esse pecado será removido. O povo não viverá mais na prática do pecado, mas o contrário disso é viver na prática da palavra. Não viver na prática do pecado é viver na prática da palavra. E o que Deus está dizendo aqui, o profeta louvou a Deus, adorou a Deus, dizendo: quem é semelhante ao Senhor? Quem pode se igualar ao Senhor? Porque o Senhor remove o pecado no teu povo. Aleluia. E o profeta vai dizer que Ele só faz isso porque Ele tem prazer na misericórdia. No final do versículo de número 18 diz: o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Aleluia. Por mais que Deus, meus amados irmãos, permita com que o juízo venha sobre seu povo, mas esse juízo não é para sempre. Por mais que Deus permita que o juízo desça sobre seu povo, mas esse juízo não é eterno, não é para sempre. Por quê? Porque Deus tem prazer na misericórdia. Aleluia. A palavra misericórdia é uma palavra hebraica, meus amados irmãos, que comunica a gente a ideia de fidelidade. O que Deus está falando aqui para nós é que, apesar do povo, Ele é fiel às suas promessas para com esse povo. Aleluia. A palavra recebe, lá no hebraico, traz a ideia justamente de fidelidade. E o que Deus está dizendo aqui é que, apesar do povo, apesar das falhas e faltas do povo, Deus permanece fiel com as promessas que Ele fez ao seu povo. A promessa que Ele nos fez, Ele permanece fiel a ela. A promessa que Ele fez à igreja, Ele permanece fiel a ela.
apesar das nossas falhas, apesar dos nossos erros, apesar das nossas faltas, Ele permanece fiel Glória a Deus. a essas promessas que Ele fez. Mas ninguém pode se igualar a Deus, meus amados irmãos, quando o versículo de número 19 vai dizer, acompanhe comigo aí, versículo de número 19, ele diz assim: tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Lançar os pecados na profundeza do mar, meus amados irmãos, significa que eles serão eternamente esquecidos. Lançar os pecados na profundeza do mar significa que eles serão eternamente esquecidos. Deus não lembrará desses pecados. Deus não estará lembrando continuamente, nem lançando ao rosto do seu povo esses pecados. Por quê? Porque na medida que Ele lançou os pecados para dentro do mar, eles serão eternamente esquecidos, esses pecados que foram praticados. Glória a Deus. Em contrapartida disso, para que o povo de Deus não volte a viver na prática desse pecado, o próprio Deus traz renovo para o seu povo. Glória a Deus. De maneira que o povo não vai mais ter prazer em viver pecando contra Deus. Amém, Jesus. Mas esse renovo, meus amados irmãos, ele só vem pela prática da palavra. A palavra de Deus é que renova o crente. Aleluia. A palavra de Deus é que traz renovo para o crente. Glória a Deus. No Salmo 119 nós vimos isso. Quando o salmista lá disse: vivifica-me segundo a tua palavra. É a palavra de Deus que traz renovo e avivamento para o crente. Aleluia, É glória a a Deus. palavra de Deus que liberta o crente de vícios que ele cativa dentro da sua alma, dentro da sua vida. É a palavra de Deus que liberta esses crentes de certos vícios. É a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. De maneira que, uma vez liberto, esses crentes não voltarão de novo a submeter-se ao pecado, ao que é desagradável ao Senhor. Quem é semelhante a Deus? Não tem ninguém que possa se assemelhar ao nosso Deus. Por quê? Porque Ele é aquele que perdoa, aquele que remove as nossas iniquidades, é aquele que passa por cima. Porque quando o texto diz aqui, e te esquece da transgressão, a palavra se esquecer aqui é passar por cima. A palavra lá hebraica é passar por cima. Não há ninguém que possa se assemelhar a Deus nisso que Ele faz: remover pecado, passar por cima do pecado, pisar o pecado, destruir e pegar esses pecados e lançar nas profundezas do mar, para que esses pecados se tornem eternamente esquecidos de Deus. Somente o Senhor, nosso Deus, é que pode fazer isso, e nenhum outro ser pode fazer o que Ele faz. A verdade é que, meus amados irmãos, todos nós somos pecadores. Todos nós. E precisamos a cada dia nos arrepender dos nossos pecados. Nessa noite, você tem a oportunidade de confessar os seus pecados a Deus. Você tem a oportunidade de confessar as suas falhas a Deus. Deus e você sabe a área que você erra. Existe uma área na sua vida que você erra, vive errando, é falho, é fraco. Só você sabe, mas Deus também sabe. E Ele nos comunica nessa noite a nós confessarmos a Ele essas fraquezas, abrir mão dessas fraquezas,
se converter por inteiro ao Senhor, porque a promessa é que o Senhor perdoará os nossos pecados. Aleluia, glória a Deus. Mas há necessidade também que você se arrependa, que você confesse a Cristo como Senhor de sua vida, que você reconheça que Ele é o Senhor, que você se submeta à voz, à palavra dEle e viva como Ele quer que você venha viver, para que os seus pecados sejam lançados nas profundezas do mar e eternamente esquecidos. Você está disposto a isso? Você está disposto a confessar o seu pecado a Deus? Você está disposto a abrir mão do seu pecado? Aquilo que você gosta, que você sabe que Deus não é glorificado, é pecado que te distancia de Deus. Você está disposto a abrir mão do seu pecado? Abra mão do seu pecado, volte-se para Deus, glorificando o nome do Senhor. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, nós graças te damos, Senhor, por estarmos aqui reunidos na Tua presença, para Te louvar e Te glorificar, bendizer e exaltar o Teu santo e eterno nome. Nós Te agradecemos, Senhor, porque apesar das nossas falhas e faltas, o Senhor nos diz que nós devemos confessar a Ti os nossos pecados, porque o Senhor é aquele que perdoa os nossos pecados, lança nas profundezas do mar e eles serão eternamente esquecidos. Ó Deus querido, cada um de nós temos defeitos, erros que precisam ser reparados, e só o Senhor conhece, meu Pai, as áreas de nossa vida que precisam de ajuste, e o Senhor venha nos ajudar através do Teu Santo Espírito a vivermos como Tu queres, a santificarmos as nossas vidas e o Teu nome em nós ser glorificado. Assim te oramos e te agradecemos em nome de Jesus, o que é Senhor de nossa vida, de nosso coração, hoje e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Vamos para os avisos da semana desse momento. Vamos com o Pai do Senhor. Amém. Antes de dar os avisos, eu gostaria de relembrar a todos que a partir dessa semana o culto de doutrina ele passa a ser nas quartas e não nas quintas como de costume. Na segunda-feira haverá curso inicial de música às 19h30. Na terça-feira, curso inicial de música às 19h30 e treinamento com o Ministério Masculino. O pastor pede para anunciar que, a partir dessa terça-feira, ele estará iniciando um mini estudo teológico com todos os homens, mas está aberto a toda a igreja. O estudo ele acontecerá às terças-feiras, às 19h30. Na quarta-feira, culto de unção de doutrina às 19 horas. Na direção estará a irmã Júlia, com o apoio do Ministério Feminino. Na quinta-feira, ensaio com o coral infantil às 19 horas. Sexta-feira, círculo de oração às 14 horas e ensaio com o Ministério Feminino às 19h30. Liette já pede que nenhuma senhora falte. No sábado pela manhã, consagração das 7 às 9. À tarde, ensaio com o PNL às 14 horas. À noite, ensaio com o Ministério Jovem às 19h30 e treinamento com o Ministério dos Adolescentes também às 19h30. No domingo pela manhã, escola pública dominical às 9 horas. Após, haverá ensaio com a equipe de louvor, evangelismo às 14 horas e à noite, culto divino às 19 horas. Na direção estará o corpo diaconal, pois será a ceia do Senhor. Após o culto, haverá cantina, será torta salgada no valor de R$2. Que o Senhor vos abençoe. Só reforçando o que o Rudimar falou, os cultos de doutrina serão nas quartas-feiras a partir dessa semana que se inicia hoje. E também eu estarei ministrando na reunião dos homens um mini curso teológico que, se os irmãos quiserem participar, estarão franqueando a oportunidade. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Quarta-feira, culto. Amém? Vamos ficar em pé, meus amados. Vamos orar? Eu convido a nossa irmã diaconisa Cida, ela estará orando e eu estarei impetrando a bênção apostólica.
queremos nesta noite te agradecer pelo privilégio que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui para mais uma noite, ó Deus, aprendermos a Tua palavra, para sentirmos a Tua presença, para ouvirmos a Tua voz, dizendo, ó Deus, que o Senhor lançou o nosso pecado no mar do esquecimento, Pai, e ninguém tem o direito de buscar, nem mesmo o Senhor, Pai. Queremos te agradecer por esse privilégio, pelo Teu amor demonstrado pelo Teu Filho ali na cruz do Calvário, que esse amor seja alcançado a todos, que os que estão aqui hoje nos visitando, Pai, possam sentir o desejo de voltar novamente para esta casa, que Tu possas, ó Deus, falar aos seus corações, que o Teu Espírito Santo, Pai, implanta essa palavra em suas mentes, para que eles possam, ó Deus, sentir o desejo de voltar mais e mais à Tua casa, à Tua presença, Pai. Em nome de Jesus te pedimos que o Senhor abençoe a nossa semana que começa hoje, Pai, no nosso trabalho, na nossa faculdade, nas aulas que reiniciarão. Pai, em nome de Jesus, toma a direção das nossas vidas, seja lá o que formos fazer, Pai, que não saiamos de casa sem pedir a Tua santa direção e a direção do Teu Santo Espírito, Pai. Nos abençoa, derrama ricas bênçãos do Céu sobre nossas famílias, sobre nossos parentes, Pai, de perto ou de longe, e que a Tua graça, Pai, que é dada, Pai Santo, a cada um de nós, seja diária, Pai Santo, a cada dia em nossas vidas, e que nós possamos ser gratos a Ti por todo o Teu amor, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão e consolação do doce Espírito seja sobre cada um de nós, seja sobre as nossas famílias e seja sobre o Teu povo espalhado na face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Após a oração silenciosa, os irmãos estão despedidos.